Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos em que dirás, não tenho prazer neles, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Do dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, quando for baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, e todas as filhas da mosca ficarem abatidas. Verso 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com acerto discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Além disso, filho meu, ser avisado de fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar enfado da carne. E este é o fim do discurso. Tudo o que foi ouvido, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Pai, mais esse sábado dos sonhos, ó Pai, a vida de cada mulher, Pai, do campo Boaz, Senhor, sim, Pai, cada homem preparado para esta mulher, Pai, sim, os nossos cônjuges, ó Pai, escritos no livro do Senhor, Pai, todas as coisas estavam escritas no livro do Senhor, Pai, desde agora, Pai, para sempre. Ó Senhor, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra em nosso jardim, Pai, que o nosso amado entre e colha frutos excelentes. Sim, Pai, levanta o teu vento, Pai, traz revelação, Pai, traz sonhos, traz visões, ó Pai, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, Pai, é o que o Senhor preparou para aqueles que o temem, ó Pai. Sim, Pai, quando nos posicionarmos em santidade, Pai, quando pararmos de ouvir os conselhos humanos, ó Pai, encontraremos aquele a quem ama nossa alma, Pai. Sim, Pai, esse encontro não será vivido apenas para quem está dentro da igreja, Pai, mas viverá para um povo eleito que crê no Teu nome, que crê na Tua palavra, que crê no Deus da Bíblia, Pai, porque não tem a ver com religião, Pai, mas é muito mais do que isso, Pai, porque o Senhor trabalha, Pai, não na sabedoria humana, mas na sabedoria do alto, que é perfeita, que é pura, que é santa, Pai. E o Senhor é quem faz todas as coisas, ó Pai, inclusive o casamento, Pai, porque este encontro e reencontro não é para, Pai, apenas um povo exclusivo da igreja, mas um povo exclusivo que crê no Teu nome, que crê em Jesus, que crê, Pai, no ensinamento de Cantares, que tem fé no coração, que tem sinceridade, Pai, que neste dia o Senhor possa encontrar sinceridade em nosso coração, Pai. E assim como está escrito, Jesus, a todos que virão, que creram no meu nome, participarão das bênçãos separadas nas regiões celestiais. Tomamos posse, Pai, dessa vida eterna, Pai. Salva-nos, Senhor, nessa área tão assolada e esquecida, Pai, nos púlpitos, ó Pai. Mas que o Senhor preparou um povo para receber. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade, que as palavras não venham de mim, mas do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, eu tirei a palavra e saiu o livro de Eclesiastes, capítulo 12. E o título aqui está escrito que a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Amém? Então, o Senhor nos chama para a gente lembrar do Senhor. E começa aqui uma palavra de Salomão. Salomão escreveu esse livro na velhice. Amém? Ele escreveu o livro de Provérbios e de Cantares, que trazemos aqui como pedra angular para a vida sentimental. Amém? A verdade de Cantares é que defendemos aqui no canal, assim, especialmente o sábado dos sonhos. Ah, Márcia, mas no seu canal tem outros temas. Tem, mas essa é uma palavra específica para as mulheres do campo Boaz e quem Deus tem chamado em humildade para ouvir. Amém? E nós não escolhemos, porque Jesus nos disse, né, que
não escolhestes vós, mas vós não me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, quando Deus nos escolhe, devemos dar frutos de arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento do nosso achismo, arrependimento do nosso ego, arrependimento de que podemos colocar a mão na vida sentimental, que podemos escolher o melhor para nós. Arrependimento. Amém? E esse arrependimento vai gerar fruto de você se submeter, mulher, a um marido, submeter a casa. Precisamos aprender com o Senhor Jesus. Amém? E esse processo muitas vezes é doloroso. Por isso que existe um número muito grande de divórcios no Brasil, porque as pessoas no Brasil, a maioria, não digo nós, mas no Brasil, é considerado um país religioso e não espiritual. Poucos no Brasil são espirituais, poucos entendem de batalha espiritual, poucos entendem dessa área específica. Amém? Aqui não é um país espiritual, porque é um país que ouve muitos falsos profetas, aplaude falsos profetas, aceita aconselhadas. Vocês veem aí, né, como esse canal eu cito, porque é uma pessoa pública, Sara Shiva, Eu Escolhi Esperar, né, canais aí, Não Morda Maçã, são canais que têm milhões de inscritos, milhões de pessoas que aplaudem, que seguem, porque não têm o conhecimento. E eu falo isso porque eu saí desse meio, amém? Eu saí desse meio. Então, quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, passamos a enxergar o quanto estávamos no engano. Amém? E esses ensinamentos, eles não produzem a justiça de Deus. Porque se você ouvir cantares, ouvir o estandarte do amor, vocês vão colher e certamente casarão. Porque Deus tem pressa. Ele não quer que você fique 5, 10 anos esperando. Amém? A vida sentimental, ela começa na infância. Então, Deus, ele tem pressa de você constituir uma família. Ah, Márcia, mas aqui não é assim. As pessoas casam cedo, mas se separam. Mas por quê? Muitas vezes não lembraram do Criador na vida sentimental. Muitos falam mal também, usam só textos, né, que Salomão, ele casou com muitas mulheres, né, 700 mulheres, ele caiu, mas foi na velhice, mas na juventude dele, ali, né, quando vocês meditam, né, nessa fase da mocidade de Salomão, eu não sei a idade certa que ele casou, mas vocês meditam ali o amor que ele fala inalterável do esposo pela esposa. Provérbios foi escrito por Salomão, um homem que teve muita sabedoria depois de Cristo na terra, porque Deus disse lá em Crônicas que ele faria Salomão um homem sábio e que todas as nações, inclusive, né, rainhas e reis foram o que se aconselhar com Salomão. Amém? Antes de eu ter um ministério aqui, o Senhor me elevou muito na minha mocidade a Provérbios. Então, nos dias da minha mocidade, eu me lembrei do Senhor. Então, o meu testemunho também eu venho trazer que ele, assim, eu sempre estive na igreja, mas eu não tinha ainda um encontro verdadeiro, mas eu tinha um temor ao Senhor, porque eu não cheguei a ir para o mundão, eu não cheguei a experimentar drogas, bebidas, eu não tive esse contato com o mundanismo, porque Provérbios 18, eu tive um contato com Cristo, com 14 anos, eu na minha casa, né, foi a primeira assim, da minha família, mas tem os parentes, mas da minha família, a me batizar, amém? Com 14 anos, e eu comecei a conhecer o Senhor, com 18 anos eu comecei a ler muito Provérbios, e o Senhor foi ministrando em meu coração a questão da santidade. Então o Senhor colocou um desejo no meu coração, de sempre o quê? De sempre honrar o matrimônio, né? Então, desde ali eu comecei a orar, até no meu trabalho, por casamento, eu orei uma época, essa idade que eu estava conhecendo o Senhor, com 18 anos, meu patrão, ele mandava olhares indiretos para mim. Eu comecei a orar pelo casamento dele. Então, toda vez que ele tentava olhar, eu falo assim, abençoe para que ele tenha olhos somente para a mulher dele.
porque ele tinha uma criança pequena. Então, desde ali, o Senhor começou a trabalhar. E depois, a conhecer rapazes que não era de Deus para minha vida, eu também comecei o quê? A orar se era a vontade de Deus. Então, de certa forma, Deus ele tem preservado. Amém? E eu não, por temor ao Senhor, né? Eu não mergulhei no mundanismo, por temor ao Senhor. Porque a minha família, né, minha mãe, sempre teve um temor a Deus também. Então, colhemos muito dos nossos pais. Mesmo colhemos também as coisas ruins quando eles, né, por completo não conhecem. Então, quanto mais você tiver um conhecimento de Deus, mais bênçãos você vai colher e mais a paz você vai colher. Amém? Ainda mais, né, se você se guardar ao Senhor, buscar a santidade, buscar compreender o que Ele tem para a sua vida. Então, o Senhor nos chama para lembrar da mocidade. E qual é a fase da mocidade? Né? A adolescência, né? E até o final da juventude, que é mais ou menos uns 29 anos. Amém? Então, antes que venham os dias maus. E que dias? Antes que venha a velhice, antes que venha a fase depois dos 40 ou 40 anos, você o quê? Não venha sentir tristeza, você não venha afadigar com a vida, com os problemas. Amém? Então, muitas pessoas vivem assim, não tem muito objetivo, né? Diferente do servo de Deus, porque está escrito lá em Isaías 40, né? Que aqueles que confiam no Senhor voarão, correrão, não se fadigarão, terão vigor na sua velhice. Amém? Então, quando você se lembra do Senhor, Ele vai o quê? Trazer alegria na sua vida. Amém? E você não se queixará. Porque existe no mundo espiritual, né, entre as pessoas também até dentro da igreja uma queixa, porque entregaram a sua vida ao mundanismo. Porque toda plantação tem uma colheita, a pessoa estando dentro ou fora da igreja. Existe uma colheita. Amém? Porque fica armazenado nos céus as orações, as obras. Amém? Ah, mas Jesus já fez tudo na cruz. Sim, mas existe preços a pagar. Oração, jejum. Existe o que? Renunciar à carne e dar trabalho. E quando você renuncia, faz o trabalho de um bom evangelista e cumpre a sua carreira, Deus ele vai recompensar todo trabalhador. E aqueles que não trabalham têm a sua recompensa. Então, guardar o Senhor, a palavra dele, nos dias da nossa mocidade, está escrito em Eclesiastes capítulo 12, é dever de todo homem, independente de ele ser dentro da igreja ou não. O dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Mas quanto mais você serve a Deus, melhor a sua paga, certo? Então, a palavra ela é certeira para esses dias. Amém? Então, se você guardar os mandamentos, temer o Senhor, amém? Ouvir aqui os ensinamentos, quando chegar o dilúvio, né? Falando entre aspas, quando chegar a dificuldade, a sua casa, a sua vida estará firmada na rocha. E não haverá divórcio, e não haverá contendas e rixas, porque você ouviu o Senhor, porque você construiu a casa na rocha e não na areia. E o que é construir a casa na areia? É não ouvir os pais, é não ouvir, mesmo que seus pais não tenham conhecimento, né? Você com o Espírito Santo vai o quê? Cumprir aquilo que a palavra ordena, né? Não ouviram pastores, não ouviram líderes, amém? Não se arrependeram dos seus maus caminhos, buscaram os seus caminhos, né? Foi atrás de aventuras na mocidade, né? Aventuras, falando aqui, né? Sexuais, certo? Aventuras
relacionados a encontros carnais, foram às vezes até outro estado, né? Eu quase fiz isso, mas eu consultei o Senhor atrás de namorado, namorada, né? Teve filhos ali, né? Fora do matrimônio. Então, foram ali atrás. Por isso que existe o arrependimento. Por isso que existe a palavra para consertar. Amém? Porque existe ir pelo amor e pela dor. Então, muitos correram atrás de vaidades vãs, seguindo seu coração. Amém? Então, é tudo vaidade. Vaidade é o quê? É o mundo. A sua filosofia, né? Que não é baseada em cantares, na vida sentimental, mas é baseada em homens. É baseado em muitas pessoas vão por esses barcos, mas não tem ali um conselheiro, não buscaram conhecimento e nem temeram a Deus. Porque quando a gente teme a Deus com toda a nossa dificuldade, Deus, Ele nos honra. Mesmo que o conhecimento não esteja igual nos dias de hoje, tão claro. Amém? Então, aqui o sábio fala o verso 9, que ele compôs muitos provérbios. Provérbios são ensinamentos para a nossa vida, que está na palavra. Existem filósofos, existem conhecedores, né? Pessoas que têm o conhecimento. Mas o conhecimento que devemos ter para a vida é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que você aplique nesta palavra para a vida sentimental. Aplique, né? Tema ao Senhor, tema os seus mandamentos. Amém? E o Senhor vai trazer tudo o que está encoberto. Seja obra boa, seja obra má, como está aqui no verso 14. O Senhor não vai te deixar envergonhado ou envergonhada por confiar na palavra dele. Aqueles que confiam em Deus não vão se arrepender. Igual nesses últimos dias, né? O Senhor tem chamado para a santificação, para o jejum. Tem pessoas no altar gospel que têm sido levadas por Deus. É tempo de juízo, é tempo de vento forte. Então, é tempo também de a gente se arrepender, se humilhar, porque a mão de Deus e a espada está aparelhada. E mais um aviso: não profetize qualquer coisa perto do anjo do Senhor, que está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, que nos últimos dias Deus, ele o quê? Enviará o anjo. Então esse anjo é que vai levar o quê? É a sua oração ao Senhor, porque o anjo que Deus envia é para o quê? Fazer, quando fala anjo, o Espírito Santo auxilia, mas é aquele que vai trazer o quê? O decreto do Senhor, né? Executar o que Deus tem para a nossa vida. Então, se a gente faz perto do anjo que ele é uma testemunha do Senhor, como está lá em Apocalipse, as testemunhas, os anjos, né? E etc. Se você profetiza que não quer casar nesse tempo, que é um tempo de colheita, se você profetiza que não vai continuar na guerra, porque uma coisa é falar: Senhor, eu não estou suportando a guerra, mas me dá força. Senhor, eu não quero, mas eis-me aqui. É diferente você falar assim: eu vou largar o barco. Então não largue o barco. Continue nesse barco. Jesus, ele disse, antes de cumprir a missão na cruz, por 2 vezes: Pai, se possível, afaste de mim o quê? Esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então você está na vinha do Senhor e a sua oração deve ser, acima de tudo, que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Por obediência, por amor a Cristo. Amém? Se submeta ao processo, mesmo que essa liderança, né? A liderança você diga: não, eu não quero aqui comentar, compartilhar. Mas por amor a Deus, a obra
Deus não vai chamar aqueles que agradam, igual muitas vezes, né, no início, antes de Davi, foi Saul, um homem que tinha um porte belo, né, o mais destacável entre os homens. Muitas vezes não vai ser assim, mas Deus, ele agradou. Jesus não tinha feição, homem de dores, desprezado, ninguém dava ouvido, igual o ministério de Jeremias, mas Deus quis fazer a glória dele, a honra dele, toda glória, todo poder e majestade seja dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica na paz do Senhor Jesus.